porque eu achei ridículo isso da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Satanás sabe que ele distorce as escrituras, ele sabe que ele desconstrói as verdades bíblicas, ele ressignifica as orientações do Senhor, porém ele mesmo sabe o que é a verdade. Ele sabe que aquilo que ele está usando para enganar não é a verdade, nem ele acredita naquilo, mas faz você acreditar. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o que André Surak falou em um vídeo recente que ela gravou. Eu não tenho pretensão aqui nesse vídeo de ficar falando da vida pessoal da André Surak. Não quero fazer isso aqui nesse vídeo, mas eu quero me ater a o que ela falou. Não saia do vídeo, não pule sequer uma parte, fique até o final, pois eu quero tratar de assuntos bem relevantes aqui para a sua vida cristã. Eu vou colocar o vídeo aqui, dá uma olhada no que ela fala. O mundo é muito hipócrita, porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula que eu ouvi desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Olha só. Gente, e quem disse que Deus é pai? Por que ele não é mãe? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Por quê? E na história, a Eva que é a safada. Ela que comeu a fruta e coitadinho do Adão que mordeu por causa da Eva. Ai, que triste essa história. Coitadinho do Adão, tão inocente. Ele não viu o pecado. Ah, que tristeza. André Surak, ela não pensou assim do nada, aí foi lá, abriu a câmera do celular, sei lá, do aparelho que ela gravou e começou a falar. Não. Esse pensamento dela, essa fala dela, é um pensamento de pastores que adotaram o cristianismo progressista. Pastores que adotaram a teologia liberal. E o que a teologia liberal, o cristianismo progressista, prega? A desconstrução das verdades absolutas bíblicas. Inclusive, dizendo que muitas verdades que ali estão contidas não se encaixam mais no nosso tempo. Por isso, para alguns desses líderes que adotaram e adotam a teologia liberal, pensamentos típicos como esse da fala de André Surak, acham que a Bíblia deveria ser atualizada, porque o homem pode ter várias mulheres, como se houvesse um mandamento, uma doutrina bíblica que liberasse o homem ter várias mulheres na Bíblia. Embora haja casos assim, inúmeros casos, mas essa nunca foi a vontade de Deus. Ou seja, esse cristianismo progressista, essa teologia liberal, tende a colocar nas escrituras o que nela não está contido e extrair dela, segundo os seus pressupostos e perspectivas, coisas que na Bíblia não está escrito. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus... Ou seja, ela acha ridículo aquilo que Deus fez. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Mas para a teologia liberal, para o cristianismo progressista, não. Nem tudo que Deus faz é bom. Nem tudo que Deus faz é perfeito, é reto, é justo. Como você pode ver André Surak falando aqui. Eu acho ridículo essa história de que a mulher saiu da costela do homem. Ou seja, ela acha ridículo uma obra de Deus. É isso que essa teologia que está sendo propagada nos últimos anos tem colocado na mente de pessoas que, por não se debruçarem nas Escrituras e buscar nela aquilo que realmente nela está, acabam se enveredando por um caminho de heresia
e se baseando o seu cristianismo, seu estilo de vida cristão em falsas doutrinas. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula que eu ouvi desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Olha só. A teologia progressista, o cristianismo progressista, olha para a Bíblia como um mero livro histórico que foi escrito por homens. Pessoas que adotam, né, essa teologia entendem que, pelo fato da Bíblia ser apenas um livro histórico, foi escrito por homens. E como ela foi escrita por homens, então tem coisas erradas, coisas que você pode discordar. Olha a gravidade da coisa. Ela acabou de dizer aqui que ela acha ridículo a mulher ter sido criada da costela do homem, ou seja, algo que Deus fez. Acha ridículo, porque foi homens machistas que escreveram isso. Ou seja, na mente dela e na mente de muitos líderes e teólogos por aí. Muita coisa que está na palavra de Deus, na verdade, nem pode ser chamado de palavra de Deus, porque para eles não foi Deus quem fez, não foi Deus quem inspirou. Foram homens preconceituosos, homens machistas, como ela disse aqui, e como foram homens que pecam, que têm defeito e que erram, então essas coisas podem ser ignoradas, esses mandamentos, essas palavras não foram palavras de Deus, então eu não preciso seguir, eu não preciso me submeter, porque foram homens inclusive preconceituosos, machistas, então eu não me submeto. Ou seja, eles não têm a Bíblia como inerrante, infalível e eterna palavra de Deus. Olha a gravidade da coisa. E eu trouxe esse vídeo aqui porque, embora a Andressa Urach esteja falando isso, mas como eu falei no início, não é um pensamento esporádico, aleatório, não. É uma construção teológica em muitas igrejas, na mente de muitos pastores, igrejas inclusivas. Então, todo o cuidado é pouco. Por quê? Porque esse não é um ataque de fora para dentro da igreja. É algo que está surgindo dentro das igrejas. E nós precisamos entender uma coisa. Quem está por trás dessa teologia maldita, dessa teologia liberal progressista, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. É ele que está por trás disso, desses ensinos, dessa teologia, dessas igrejas inclusivas. É ele que está por trás. E o que ele faz é o que ele sempre fez. A arma que ele usa para enganar é a mesma de sempre, é a mesma que ele usou lá no Éden. Quando ele pega a ordem que Deus tinha dado para o casal, Adão e Eva, e distorce, ressignifica. Ele desconstrói toda a orientação que Deus tinha dado para Eva e para Adão e Eva. E o casal, imprudentemente, desobedece Deus e acata aquela nova orientação de Satanás, né? Porque essa nova orientação, essa ressignificação do que o Senhor tinha dado, é algo muito atrativo, é persuasivo. Não, o que Deus fala é mais duro de se seguir, de se colocar em prática, de se submeter. As ordens do Senhor geralmente são mais rigorosas, exige que nós neguemos as nossas vontades para agradar a Ele, a vontade dEle. Quando eu digo que o que Deus falou não é bem isso, na verdade eu estou colocando o quê? A minha vontade em ação. Eu estou criando uma nova orientação, um novo conceito, uma nova teologia que se adapte melhor às minhas vontades. É isso que a teologia liberal faz. É isso que as igrejas inclusivas, com esses teólogos e pastores progressistas fazem. Como eu falei, é o diabo que está por trás de tudo isso. Ele fez lá no Éden, tentou fazer com Jesus lá no deserto. Porém, aí vem um detalhe que eu queria que você prestasse bem atenção. É uma coisa que o diabo faz, mas ele mesmo não acredita naquilo. Mas faz você acreditar. Satanás sabe que ele distorce as escrituras, ele sabe que ele desconstrói as verdades bíblicas, ele ressignifica as orientações do Senhor
Porém, ele mesmo sabe o que é a verdade. Ele sabe que aquilo que ele está usando para enganar não é a verdade. Nem ele acredita naquilo, mas faz você acreditar. Absurdos como esse que você ouviu aí André Surak falando, e absurdos ainda muito maiores que esses, é ensinado, né, por líderes que são falsos líderes, falsos pregadores, que ensinam essa teologia liberal, esse evangelho progressista, que invalida, por exemplo, o sacrifício de Jesus. Para a teologia liberal, o sacrifício de Jesus foi apenas um ato heróico, que Jesus morreu por questões sociais, exclui todo o teor salvífico, né, por trás desse sacrifício, a obra salvadora, a obra redentora, que Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Não, ele não morreu por isso não. Ele morreu porque ele foi perseguido por religiosos que o atacaram ao ver ele fazer obras sociais, ele se preocupar com o pobre. Quer dizer, diminui todo o significado, todo o valor do sacrifício de Cristo. É isso que a teologia liberal, a teologia progressista prega e ensina. A teologia liberal ensina que a Bíblia ela não é infalível, que ela não é inerrante, que ela não é inspirada por Deus, que foram homens que escreveram, e como foram homens que escreveram, você não é obrigado a se submeter a ela, porque ela não é a palavra de Deus. Relativizam verdades absolutas, ou seja, não, isso que está escrito aqui não se encaixa mais na nossa época. Isso que foi escrito foi para um tempo distante, para um local, uma região diferente, para uma sociedade diferente, uma cultura diferente. Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o tempo que eu estou vivendo, não vale mais para nós. Inclusive, esses textos precisam ser atualizados, porque não tem nada a ver conosco mais. É isso que a teologia liberal ensina. É isso que essas igrejas inclusivas, com pregadores e pastores progressistas, ensinam. Mas e aí, o que eu faço para me proteger contra esse veneno que está invadindo a igreja? O que eu faço para me proteger contra essa teologia? Simples, é muito simples. Jesus disse assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente, insensato, que edificou a casa na areia. Sopraram ventos, correram rios, caiu chuva, combateu a casa e a casa caiu, porque estava edificada na areia. Aí Jesus diz assim, mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, a um homem sensato, que edificou a casa sobre a rocha. Sobre essa casa, combateu as mesmas coisas que combateram a casa que estava na areia, que foi edificada na areia. Mas essa casa não cedeu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, se eu quero saber se aquele ensino que está sendo ensinado para mim, se aquela teologia, aquela igreja tem fundamento no evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus, eu preciso, primeiro, examinar as escrituras. Debruçar sobre as escrituras, o que a igreja de hoje praticamente não faz. A igreja de hoje não gosta de Bíblia. A igreja de hoje não gosta de dedicar tempo vasculhando, debruçado sobre os livros, sobre as cartas de Paulo, sobre os textos, linha após linha, versículo após versículo, capítulo após capítulo, para extrair as verdades contidas na palavra de Deus. A igreja não gosta disso mais. Então é facilmente enganada. Então, se eu não debruço sobre as escrituras para examiná-la, muito menos eu vou conseguir praticar o que está ali. Se eu nem sei o que está, como é que eu vou praticar uma coisa que eu nem sei? Então a minha casa está edificada sobre areia, ou seja, eu estou suscetível a todo vento de doutrina, a toda heresia, a todo tipo de veneno teológico que é colocado diante de mim. E como é algo açucarado, é algo muito maravilhoso a olho nu, né? Diante de mim, meu olho natural, diante da minha natureza caída, é algo prazeroso. Aí eu pego, me lambuzo todo e depois, meu irmão, acontece aquilo que Provérbios diz, né? A caminho que o homem parece perfeito, mas o final é caminho de morte.
Então não tem outro jeito para me proteger contra essas doutrinas de Satanás, contra essa teologia fácil, progressista, antibíblica, é me debruçar sobre as Escrituras. E depois que eu examiná-la, eu guardar o que Jesus me ensinou e o colocar em prática. Para finalizar esse vídeo, eu quero ler esse texto aqui da carta de Tiago. Ó. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessas mensagens, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Ou seja, ponha em prática aquilo que você encontrou nas Escrituras, no Evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Debruce sobre o Evangelho, debruce sobre as Escrituras, absorva os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos e depois disso, coloque em prática. Não tem como você ser enganado por uma teologia diabólica, por uma falsa doutrina, por heresias, por falsos líderes e falsos pastores, quando você examina as Escrituras e coloca ela em prática. Não tem como você ser enganado. Não tem como. E que Deus tenha compaixão e misericórdia de André Surak, né? E de tantos outros que têm comido esse tipo de comida envenenada, onde você saboreia porque não é amargo, né? É saboroso, é doce, mas depois faz um estrago que só um milagre para curar. Deus abençoe vocês. Esse é o vídeo de hoje. Inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu no canal. Você que já se inscreveu, ative as notificações. Não esquece de deixar o like para me ajudar. E aqui embaixo você tem a área de comentários que você pode deixar o seu comentário, a sua opinião. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.